A graça e a paz, irmãos. Os irmãos podem assentar. Amém? Eu quero te convidar para que você, antes de nós iniciarmos a palavra nesta noite, que você feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Nós sabemos, ó Pai, que muitos não podem estar nesta noite neste lugar. Sabemos que muitos, ó Pai amado, nem terminaram este dia. Mas nós temos o privilégio, porque estar na Tua casa, meu Pai, estar, Senhor amado, com os nossos irmãos, é privilégio. Senhor, que nesta noite, meu Pai, Tu possas usar a minha vida, Senhor amado, como instrumento nas Tuas mãos e como canal, Senhor, da Tua palavra. Senhor, a mensagem que o Senhor entregou a mim, Senhor, durante este dia, que esta mensagem, meu Pai, ela venha falar aos nossos corações. Ela venha, Senhor amado, a reverberar, meu Pai, nesta noite. Através, meu Pai amado, não somente dos ouvidos que estão aqui e ouvem aqui presencialmente, mas também através daqueles que acompanham conosco este culto, Senhor. Através, meu Pai amado, daqueles que poderão, Senhor amado, ouvir esta mensagem daqui mais uns dias. Eu não sei, Senhor, quem são as pessoas que o Senhor vai alcançar, mas eu sei, ó Pai amado, que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, e a Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela penetra. A Tua palavra diz que ela transforma, a Tua palavra diz que ela realiza. Então eu não faço nada, eu não realizo nada, eu não posso transformar, mas o Senhor pode, e que em nome de Jesus, ó Pai, seja o Senhor fazendo nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Queridos, quero convidar você a abrir a tua Bíblia no texto base desta noite, que é o texto que nós estamos trabalhando durante este mês aqui em nossa igreja. Livro aqui de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler. Eu quero ler aqui o texto por completo, para que do 6, do 10 a seguir, para que nós possamos entender, porque nós podemos ter pessoas aqui que não conhecem o texto, então por isso nós vamos tomar aqui um tempinho mais para lermos esse texto. A palavra do Senhor diz: a armadura de Deus. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A mensagem hoje vamos fixar versículo 19 e versículo 20, que vou ler agora. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notória o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Queridos, vou ler por enquanto até aqui. Nosso tema central do mês da família em todas as igrejas missionárias é falar sobre a família. E aqui nós estamos
focados no tema de famílias protegidas pela armadura de Deus. Este é o tema da nossa igreja. Todas as igrejas estão falando no tema sobre família, e nós aqui estamos falando sobre famílias protegidas pela armadura de Deus. Todavia, o capítulo 6 de Efésios, ele conclui a carta aqui do apóstolo Paulo com uma orientação, com algumas orientações práticas para a vida diária. E nos traz um alerta sobre a batalha espiritual, falando sobre a missão do cristão e a missão da família. A carta aos Efésios, ela termina de forma muito significativa. Depois de ensinar sobre casamento, depois de falar sobre pais e filhos, falando sobre batalha espiritual, Paulo fala sobre a missão. O tema da nossa mensagem hoje é a missão espiritual da família. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, a missão espiritual da família. E nós temos a certeza de que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mesmo preso, Paulo, ele não pede conforto, mas ousadia para cumprir a missão. Paulo estava preso quando ele estava finalizando esta carta. E ali ele não está pedindo nenhum tipo de conforto, mas ele continua escrevendo e ele continua deixando registrado para que nós pudéssemos saber. E ele fala sobre o cumprimento da missão. E uma família saudável, ela não vive apenas para si mesma. Uma família saudável, ela vive para Deus. Uma família saudável, ela não vive apenas para si mesma, mas ela vive para Deus. E isso nos ensina que toda família, ela possui um chamado espiritual. Toda família, ela possui uma missão. E não é uma opção que eu e você temos. Deus, ele nos entrega esta missão. Quando você, como família, quando você aceita Jesus e quando você está como família, aí caminhando nos caminhos do Senhor, Ele entrega para você uma missão. E não é algo que você escolhe, eu quero ou eu não quero, Ele te entrega. Você recebeu esta missão, Ele te entregou essa missão. E eu quero refletir com vocês hoje, não apenas aqui em Efésios, mas eu quero refletir com vocês também em Marcos. Eu quero que você abra no livro de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler do 29 até o 31. Quero que você reflita nesta noite, nós vamos caminhar nesses dois textos. Vamos fazer aqui uma junção, porque o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Então, o texto 2 que nós vamos ler aqui para a nossa reflexão nesta noite, caminhando neste texto, Marcos capítulo 1, versos 29 a 31. O Senhor quer falar no seu coração nesta noite. Preste atenção naquilo que Ele quer ministrar. Diz a palavra do Senhor: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e serviu-os. Até aqui. Queridos, esse texto está falando sobre a cura da sogra de Pedro. Meus irmãos, há casas que, quando você olha por fora, parece firme, mas dentro está desabando. O olhar, quando você olha uma casa, ela parece que está firme, mas lá dentro ela está desabando. Há lares com um sorriso no rosto e lágrimas escondidas. Há lares que existem dores na alma. Há famílias cercadas por pressões, por enfermidades, por conflitos e batalhas que ninguém vê. Esta casa aonde o Senhor Jesus entrou, essa casa aqui aonde aconteceu essa cura, era uma casa onde era necessário entrar o Senhor. Era necessário
que isso acontecesse. A casa de Pedro recebeu Jesus e naquele ambiente havia uma mulher de cama, dominada ali pela febre, estava enferma, mas bastou a presença do Senhor para tudo mudar. Aonde Jesus chega, a atmosfera muda. Onde Jesus pisa, o impossível começa a ceder. Onde Jesus entra, o milagre acontece. Então, entenda a importância de onde está Jesus. Traga a necessidade diante de Jesus. O texto diz que logo falaram a Jesus a respeito dela. E eles não esperaram, eles não esconderam, não tentaram fingir que estava tudo bem. Eles foram direto à fonte da solução. Eles não ficaram ali dizendo, está tudo bem. Eles foram direto à fonte, que era Jesus. E eu quero dizer isso com toda a força da minha alma nesta noite. Há coisas que não se resolvem no braço, mas se resolvem na oração. E muitas vezes nós tentamos resolver no braço. Você tenta resolver alguma situação na sua casa, você tenta resolver alguma situação no seu casamento, você tenta resolver alguma situação no braço, e o Senhor está dizendo, não se resolve no braço, se resolve na oração. Há guerras que não se vencem com um grito humano, não adianta gritar. Você vai gritar e você vai espernear e não vai resolver, mas com o clamor no altar. É com o clamor no altar. Há situações que só se movem quando a igreja apresenta a causa a Jesus. Há situações que só vão ser ali movidas quando você traz a causa ao altar, quando você traz a causa ao Senhor Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque quando a gente abre este parênteses, Deus fala. Deus pode falar com todos, como pode falar com alguns, pode falar comigo. Mas o parênteses aqui eu estou dizendo que há situações em que só se move quando a igreja apresenta a causa a Jesus. Mas muitas vezes nós estamos apresentando a causa aos líderes, apresentando a causa ao ministério de intercessão, mas nós mesmos não estamos vindo até o altar. Nós mesmos não estamos aqui no altar. Quantas vezes nós recebemos pedidos, mas nós vemos que a pessoa só pede, a pessoa não vem, ela não consegue estar aqui nenhuma vez para orar e para pedir aquilo que ela está desejando. É necessário apresentar a causa a Jesus. E é necessário apresentar a causa no altar. E o altar aonde fica, meus queridos? O altar que nós estamos falando aqui é este altar. É o altar aonde nós estamos na presença do Senhor, onde nós estamos na igreja. É necessário. Quando você leva a necessidade para Cristo, você está dizendo, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas Tu tens poder. Eu não tenho saída, mas o céu ainda tem resposta. Eu não tenho saída, mas o céu ainda tem resposta. Leve a enfermidade da sua casa para Jesus. Leve a crise do seu casamento para Jesus. Leve o teu filho que é rebelde ao Senhor Jesus. Leve a porta fechada ao Senhor Jesus. Leve a dor escondida ao Senhor Jesus. Porque quando a necessidade é colocada diante de Cristo, o milagre começa a ser liberado. Quando a necessidade é colocada diante de Cristo, o milagre começa a ser liberado. Não esconda a dor, apresente a Jesus. Não esconde a luta, apresente a Jesus. Não esconda a febre, apresente a Jesus. Quando nós não apresentamos a nossa situação ao Senhor, nós perdemos de receber. Nós deixamos de receber. E o Senhor está dizendo, está com problema, está com dificuldade, apresente a mim. Apresente a mim, apresente ao Senhor Jesus. Queridos, a família precisa viver conectada ao propósito do Evangelho. Lá em Efésios, capítulo 9, que eu disse que vamos caminhar por esses dois textos. Efésios, capítulo 6, versículo 19, Efésios 6, 19. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério
do Evangelho, para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo prioriza a mensagem, não as circunstâncias. Ele está em cadeias, mas o seu foco continua sendo o Evangelho. A família precisa viver conectada ao propósito do Evangelho. Paulo estava preso, mas Paulo continuava conectado ao propósito que ele foi chamado. Ele continuava conectado àquilo que o Senhor tinha para ele. Ele precisava terminar aquelas cartas. Ele precisava realizar. Ele sabia que daquela prisão ele provavelmente não sairia. Mas ele tinha uma missão. E aí eu te digo, você tem uma missão e o que você vai fazer com ela? Você vai abortar a missão que o Senhor te deu, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e você está chateado. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e você se doeu. E você vai abortar a missão que o Senhor te deu. Quantas pessoas hoje são pessoas frustradas. Sabe por quê? Porque abortaram a missão que Deus deu. Quantas famílias estão desfeitas? Porque abortaram a missão que o Senhor deu. Porque abortaram aquilo que o Senhor entregou. Quantas pessoas estão assim, porque têm abortado a missão que o Senhor entregou. Muitas famílias vivem apenas preocupadas com contas, preocupadas com rotinas, com problemas diários. Mas Deus chama a família para algo maior. O lar cristão não é apenas um lugar de convivência, mas um centro espiritual. Você está preocupado com seus problemas. Você está preocupado com as contas que você tem que pagar. Você está preocupado que você tem que comprar um imóvel. Você está preocupado em acertar a documentação disso. Você está tão preocupado com tantas coisas. E você deixou de ter a preocupação com aquilo que é primordial. Você deixou de ter a preocupação. A tua família, a minha família, a nossa família, a família do cristão é uma família, é um centro espiritual. É onde o Senhor vai agir. Ele age através da família. Por isso a família é atacada, por isso o inimigo se levanta, por isso nós vemos casamentos sendo desfeitos, por isso nós vemos tantas coisas acontecendo, porque o inimigo ele vai apontar para a tua casa e para a tua família e ele vai tentar destruir. E se você der o lugar, ele vai fazer. Se você não vigiar, ele vai fazer. Se você resolver abortar a missão que ele te entregou, ele vai fazer. É a palavra do Senhor falando nesta noite ao meu coração e falando ao seu coração. Queridos, a palavra precisa ocupar o centro da nossa casa. Nós estamos falando, estamos compartilhando nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. E basicamente o tema fala sobre o tempo que nós gastamos nas redes sociais, fala sobre o tempo que nós gastamos com todas essas parafernárias que surgiram agora. E o quanto isso rouba o nosso tempo, o quanto isso rouba aquilo que nós precisamos. Muitas famílias estão preocupadas com tantas coisas. E o lar cristão, ele não é apenas um lugar de convivência, mas um centro espiritual. A palavra precisa ocupar o centro da sua casa. Famílias espiritualmente fortes falam sobre Deus, ensinam princípios bíblicos e cultivam a fé diária. Quando a palavra entra no lar, valores são alinhados, decisões se tornam sábias e filhos crescem com direção espiritual. Quando a palavra entra no lar, valores são alinhados. Valores são alinhados. É necessário a palavra estar na sua casa para que os valores sejam alinhados. Decisões se tornem sábias porque você está alinhado com a palavra. Você está alinhado com Deus. Então você vai tomar uma decisão sábia. Você não será um insensato. Você não será uma insensata tomando a decisão pelo teu coração. Mas você vai tomar a decisão pela palavra de Deus. E o Senhor está nos chamando a atenção nesta noite. Queridos, quando a palavra entra no lar, os valores, eles são alinhados. A fé precisa ser vivida dentro da casa antes de ser pregada fora.
Se eu e você pregamos aqui fora, se eu e você queremos falar do Senhor, se eu e você queremos viajar aí, né, pelo mundo, se eu tenho um chamado missionário, se eu tenho seja lá o que for, mas eu não estou fazendo dentro da minha casa, não adianta. A fé precisa ser vivida dentro da casa antes de ser pregada lá fora. E muitas vezes você não vive isso dentro da sua casa. Você não vive isso para a sua mãe, não vive para o seu pai. Você não vive com os seus irmãos. Você não vive para o seu marido, para a sua esposa. Você não vive com ninguém. E você acha que você pode fazer isso lá fora. Não, você não pode fazer. Eu quero te dizer que você precisa primeiro fazer na tua casa. Você precisa primeiro estar ganhando na tua casa. Você precisa primeiro desenvolver dentro da tua casa, para que depois você esteja habilitado e habilitada para fazer. E muitas pessoas, quando elas vão para o campo missionário, muitas pessoas quando vão porque dizem que tem um chamado, porque até tem um chamado, mas voltam. Por quê? Porque começaram da forma errada. Não começaram dentro da casa. Não começaram onde estão. E querem ganhar o mundo, mas não ganham a sua própria casa. E é a palavra do Senhor que nos diz: o propósito espiritual dá sentido à família. Famílias com propósitos enfrentam crises com esperança, permanecem unidas e sabem por que existem. Paulo não apenas fala de propósito, ele revela também a identidade espiritual do cristão. Você tem uma identidade como cristão. Você não é qualquer um. Você tem uma identidade. E eu sei que essa identidade ela vai sendo moldada. Sim, vai sendo moldada. Como eu já preguei aqui, ninguém é perfeito e ninguém está pronto. Porque você vai continuar. Nós só podemos dizer que estamos prontos quando nós já estamos lá. Quando você estiver lá, você está pronto. Não tem mais o que fazer. Foi para o céu? Amém. Está pronto. Vai ficar lá aguardando a vinda de Cristo. Não estava pronto? Você já sabe para onde você foi. Não tem mais tempo. Não tem mais como fazer. No texto de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31 que nós lemos, nós vemos o propósito sendo feito. E encontramos uma identidade de quem está servindo aquele que pode resolver. Uma identidade de quem está servindo aquele que pode resolver. Servindo aquele que pode resolver. Porque muitos servem quem não pode resolver. Muitos servem deuses, que não é Deus com letra maiúscula, mas são outros deuses. Lembrando que nós estamos caminhando pelo ensinamento do apóstolo e pelo acontecimento com a sogra de Pedro. Nós estamos aqui fazendo uma junção desses dois textos, com a intenção de mostrar uma vida com Jesus, uma família e uma casa transformada. Então nós estamos entendendo que Paulo, ele escreveu e ele nos ensinou. E nós encontramos aqui esta passagem. Jesus se aproxima e toma pela mão, lá em Marcos, no capítulo que nós lemos, onde ele fala que ele chegou e ele tomou pela mão. O texto diz que Jesus se aproximou, tomou pela mão e a levantou. Aleluias. Jesus não curou de longe. Jesus não olhou lá de fora. Jesus não passou lá indiferente. Ele se aproximou. Ele se aproximou. E isso me enche de fé. Ele está próximo de você hoje. Você pode sentir. Ele está próximo de você hoje. O Senhor Jesus está próximo de você hoje. Ele não quer fazer de longe. Ele quer fazer de perto. Ele quer estar perto de você. Aqui, ele mostra que Jesus não é um Salvador distante. Ele é um Senhor presente. Ele é um Deus que entra na dor. Um Cristo que atravessa a tempestade. Ele é o Emanuel que está conosco. Aleluias. Ele é o Emanuel que está conosco. E quando Jesus pega pela mão, ninguém pode impedir. Se Jesus pega você pela mão, ninguém pode impedir. Ele te levanta, ele te cura, ele te liberta, ele te pega pela mão. Quando ele diz, olha, vem, eu vou te pegar pela mão, eu vou caminhar com você. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E quando Jesus te pega pela mão, como eu disse, não tem como impedir. Quando Jesus te levanta, nenhuma febre resiste, não tem febre que resista. Quando Jesus toca, a enfermidade perde a autoridade. Quando Jesus se manifesta, toda a cadeia cai. Então não existe nada,
absolutamente nada que tenha poder maior do que o nosso Jesus. E como posso eu não desejar esse Jesus para a minha casa e para a minha família? Como posso eu não entender que a minha família, que a sua família tem uma missão? E quem está conosco nesta missão é o Todo-Poderoso. Não é qualquer um. É o Todo-Poderoso que está comigo, está com você. Talvez aquela mulher estivesse fraca demais para se erguer. Talvez a febre tivesse tomado toda a sua força. Mas a Bíblia diz que Jesus a tomou pela mão. E aqui, meus queridos, isso fala de poder. Isso fala de graça, isso fala de restauração. A mão de Jesus ainda levanta o caído. A mão de Jesus ainda cura o ferido. A mão de Jesus ainda fortalece o cansado. Essa mão ainda está estendida. Não é algo que nós lemos e que está escrito na Bíblia que aconteceu há tanto tempo. Ele ainda faz. Ele ainda faz. Declare nesta noite. A mão que cura ainda está sobre a igreja. Vamos falar? A mão que cura ainda está sobre a igreja. Vamos declarar: a mão que levanta ainda está sobre os abatidos. A mão que levanta ainda está sobre os abatidos. Vamos declarar. A mão que restaura ainda está sobre as famílias. Vamos declarar: a mão que restaura ainda está sobre as famílias. Creia, creia, é a palavra do Senhor, não sou eu quem estou dizendo. Quando Jesus toca, a enfermidade vai embora. Quando Jesus levanta, ninguém segura no chão. Quando Jesus entra, o que estava morto revive. Ele diz aqui, é a palavra, então está morto. Ele está dizendo: vou trazer a vida. Queridos, o ponto 2 dessa mensagem: a família precisa entender que ela é embaixadora do reino de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 20, como eu disse, os 2 versículos que eu ia usar. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A família precisa entender que ela é embaixadora do reino de Deus. A família representa o reino de Deus. O embaixador, ele representa a sua nação. O Leto, acho que pregou, foi no domingo falando. O embaixador, ele representa a sua nação em território estrangeiro. Assim, a família cristã representa o céu na terra. A sua família representa o céu na terra. Olha a importância da sua família. A sua família representa o céu na terra. O lar deve refletir o amor, perdão, graça e santidade. Este é o lar que representa o céu na terra. A primeira pregação que o mundo vê é a sua família. Essa é a primeira pregação que o mundo vê. Aí você diz: mas pastora, minha família não é toda cristã, só tem eu aqui que sou cristã. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Sabe por quê? Como embaixador, você está em missão. E como embaixador, a sua primeira missão é a sua casa e a sua família. Não fique entristecido. Sempre tem que começar por um, não é verdade? Começou por você? Então você creia que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa declarar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira pregação que o mundo vê é a família. A fidelidade não depende das circunstâncias. Paulo era embaixador mesmo preso. E isso nos ensina: crises não anulam o chamado. Dificuldades não cancelam a missão. Dê atenção a esta verdade nesta noite. Crises não anulam o chamado. Dificuldades não cancelam a missão. Você entra em crise, você anula o chamado, não existe mais. Será que você não foi chamado? Não tem um chamado para servir? Não tem um chamado? Crises, dificuldades cancelam a missão que o Senhor te entregou? Quantos estão cancelando a missão? Quantos estão cancelando a missão? Está difícil. Está difícil.
e você vai lá e cancela a missão. Você deixa de ir para a igreja, você deixa de orar, você deixa de participar dos cultos, você deixa de ler a Bíblia e você vai cancelando a missão. Quando você vê, ela já foi totalmente abortada. E você não segue mais, você não está mais no caminho. Você já tirou sua roupa de embaixador, você já se despiu e você não está mais seguindo. Famílias podem glorificar a Deus na escassez, nos desafios e nas lutas. A identidade espiritual não muda conforme a situação. A família anuncia Cristo pelo exemplo. Antes das palavras, vêm as atitudes. Antes das palavras, vêm as atitudes. O respeito entre o casal, a paciência com os filhos, o amor prático no cotidiano. E eu digo que essas 3 situações são difíceis. Elas são difíceis. Porque é muito bonito e muito interessante colocar aqui no papel. E aí, como é que você faz? Você respeita? Tem respeito? Tem paciência com os filhos? Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem. É ou não é? Não tem. É uma verdade, você não tem. Se é 1 ou 2 ainda dá para levar, mas quando é mais... Mas às vezes um só... É ou não é, irmã? Coisa fica feia, né? Estão tudo boazinhas essas meninas do lado, né? Isso não é com elas, não. Nessa casa não acontece. Né? Na casa da Renata também, de jeito nenhum. Com a Heloísa pegando, quase rodando nos ventiladores, não tem jeito, né? Queridos, a família anuncia Cristo pelo exemplo. Como eu disse antes das palavras, vêm as atitudes. E não é fácil. A falha existe. A falha existe. Ela existe em todos nós. Porque eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não existe. É claro que existe. Mas a diferença está em você reconhecer a falha e você fazer o conserto. Essa é a diferença. Uma família alinhada com Deus evangeliza sem perceber. Uma família alinhada com Deus evangeliza sem perceber. Você já experimentou morar num lugar que depois que você mudou de lá, as pessoas ainda continuam lembrando de você, as pessoas ainda falam bem de você, as pessoas dizem ainda, nossa, que bom que era aquele vizinho que estava lá do meu lado. Era isso, era aquilo outro. Eu já mudei. Eu morei aqui, eu morei lá na Menino do Engenho, eu morei aqui, estou morando aqui na casa pastoral e não sei para onde o senhor ainda vai me levar, mas eu tive essa experiência. E não só tive essa experiência quando morei aqui na Menino do Engenho, com alguns vizinhos ali que sempre tinha algum problema. E nós moramos naquele lugar e nós nunca tivemos problema com ninguém. E quando a gente passa e eu encontro os vizinhos, eles me cumprimentam e perguntam como está. E eu já ouvi muitas coisas boas falando, porque nós estávamos ali procurando fazer o melhor. E não ouvindo o que estavam dizendo. Não ouvindo se o vizinho era isso ou se o vizinho era aquilo. Eu estava ali para fazer diferença. Eu estava ali para demonstrar Cristo. Para demonstrar a minha vida, a vida da minha casa e da minha família. E como se comporta e como é uma família cristã. Não que de vez em quando dá uns tapas no Nicolas, né? Mas a gente dá uns tapas. Não que de vez em quando algumas coisas não aconteciam, porque o Nicolas era pequeno lá. Não que de vez em quando a gente não dava... Ah, menino, mas são coisas, né? Não é aquela... que você vai falar assim, ó, você está passando dos limites, a sua atitude está fora da atitude de uma família cristã. Queridos, quando vivemos milagres, somos testemunhas do agir de Deus. E nós fixamos ainda mais o papel de embaixador do reino. E como embaixadores, nós somos cuidados por Ele. Quando a sua família vive um milagre, quando as coisas acontecem na sua casa, você está ali fixando ainda mais o papel de embaixador. Porque você está sendo um embaixador, está mostrando, está testemunhando com a sua casa, com a sua família, o que Deus faz e pode fazer e é capaz de fazer. E como embaixador, você é cuidado por Ele. Como embaixador, quem cuida de você não é qualquer um, é Ele que cuida. O milagre, aqui para nós finalizarmos o ponto, o milagre restaura o serviço. Aquela mulher foi curada. Ali aconteceu um milagre.
E a Bíblia diz que depois da cura, ela passou a servir. Que poder! O milagre não terminou na cura. O milagre devolveu força. O milagre devolveu propósito. O milagre devolveu disposição. Então, viva o milagre. Viva o milagre na sua casa, na sua família. Viva o milagre na sua vida. Para que o Senhor possa te devolver força. Para que o Senhor possa te devolver propósito. Para que você seja novamente uma pessoa disposta para o reino. Disposta para servir ao Senhor. Disposta para ganhar outras pessoas. Disposta para falar dele. Queridos, eu preciso dizer aqui, e isso é algo profundo, Jesus não apenas, ele tirou a febre, ele devolveu a missão. Jesus, ele não apenas levantou aquela mulher da cama, ele recolocou-a de pé para servir. Jesus não apenas aliviou a dor, ele restaurou o chamado. E eu quero te dizer, o Senhor, ele não quer apenas te lembrar que você tem uma missão. Ele não quer apenas te tirar da cama que talvez você esteja. Ele não quer apenas aí fazer algo, mas ele quer te colocar para servir. Ele quer aliviar a sua dor e ele quer restaurar o chamado que você tem, o chamado da sua casa, o chamado da sua família. Ele está dizendo nesta noite: eu quero restaurar o chamado que eu entreguei para você, o chamado que eu entreguei para a sua casa, o chamado que eu entreguei para sua família, porque eu vou dizer aqui, irmãos, cada família tem um chamado específico, e esse chamado é seu, é da sua casa, é da sua família. Não adianta, às vezes a gente fica preocupado, eu não posso cumprir o chamado que o Senhor deu para a família do pastor Caio, eu não posso cumprir o chamado que o Senhor deu para a família da Sol, eu não posso cumprir o chamado que o Senhor deu para a família da Renata. Sabe por quê? Porque o chamado foi o Senhor que entregou, ele deu para você, e você é o único responsável pelo chamado que o Senhor entregou. A missão foi dada para você e a missão é sua. E muitas vezes nós abortamos o chamado, abortamos a missão, porque nós não queremos cumprir a nossa missão, nós queremos cumprir a missão do outro. Nós queremos cumprir a missão daquela família, nós queremos cumprir a missão da... Esquece, o Senhor está dizendo que Ele nos chama e todos nós temos uma missão e tem missões específicas para cada um. Toma posse nesta noite desta palavra sobre a sua vida. A gente que foi alcançada por Deus e precisa voltar a servir. Há pessoas que foram curadas e precisam voltar para o altar. Há pessoas que foram levantadas e precisam voltar para a obra. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, porque quem foi tocado por Jesus não continua o mesmo. O Senhor te cura para você voltar para o altar. O Senhor te levanta para você voltar a fazer a obra. O Senhor te toca para que você não fique como você está, para que você não seja o mesmo, a mesma, mas Ele faz para que você possa experimentar da transformação, da restauração, do renovo, daquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E o Senhor está dizendo nesta noite, eu estou fazendo sobre a sua vida. E é noite que Ele está te chamando e dizendo, volte. Volte, volte, volte a cumprir a missão, volte a cumprir a missão. Eu quero declarar com ousadia nesta noite, Jesus me curou para que eu possa servir. Jesus me levantou para que eu possa adorá-lo. Jesus me restaurou para que eu possa ser testemunha. Jesus me curou para servi-lo. Eu poderia contar o meu testemunho aqui. Eu nasci, eu acho que eu pesava 2 quilos e... nem 2,3 kg. 45 dias internada, desenganada pelos médicos. Eu tenho até hoje o sinal. O médico disse para minha mãe, ó... era gêmeos, né? Leva o menino e se contenta com ele, porque a menina não sai, não. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E depois de 45 dias internada, desenganada pelos médicos, minha mãe fez uma oração do lado do meu berço e disse, Senhor, eu não te pedi 2. Você me mandou 2. E eu estou cansada de fazer essa vida, de vir aqui e ver a minha filha desse jeito. Não tem mais aonde pegar
veia, pega na cabeça porque não tem mais aonde. E eu não volto mais aqui. Eu entrego para o Senhor. Eu estou fazendo essa entrega para o Senhor, porque não é meu, é seu. O Senhor que me deu. Se for para crescer, e se for para ser uma desonra, pode levar. Mas se o Senhor tem um propósito e um plano, eu só volto aqui com ela curada. E minha mãe foi-se embora. E não voltou mais. Como que uma mãe fica sem ver o filho no hospital? Mas ela tinha um propósito e um compromisso com Deus que ela sempre serviu. Internada, nasci no amparo maternal e estava internada no hospital lá na Brigadeiro, que o convênio cobria, na época, lá na Brigadeiro. E o hospital ligou para o meu pai. Meu pai estava afastado, pediu licença do pastoreio, para que ele pudesse trabalhar fixo numa empresa onde tinha convênio, onde tinha tudo isso. Meu pai então estava afastado e ele estava congregando na igreja missionária do Planalto Paulista. Porque ele estava afastado, não afastado, afastado do pastoreio para trabalhar. Então ele estava cooperando lá na igreja. E vinha de Santo Amaro para a igreja aqui. E ligaram para o meu pai lá na empresa. E disseram para ele, você não vai vir não buscar sua filha? Ela está de alta. Aí meu pai, desesperado, pegou minha mãe, vamos embora, minha filha está de alta, está de alta, está de alta. Minha mãe nem roupa tinha levado. Mas ela achou, estão dando alta para levar minha filha para morrer em casa, né? É isso que eles vão fazer, vão levar a minha filha, vai morrer em casa. Só para mim ter o gosto de tirar a filha. Mas minha mãe chegou lá, eu estava esperta, olhando, reconhecendo. E as médicas me disseram, não sei o que aconteceu, mas ela está boa. Irmãos, sabe quando que eu voltei a entrar dentro de um hospital novamente? Para ficar internada? Eu tinha 15 para 16 anos, quando eu descobri a febre reumática e eu estava diabética, perdendo o rim esquerdo. E o Senhor segurou essa promessa até essa idade. E com 15 anos internada, perdendo o rim esquerdo, e com tudo isso, e com diabetes que eu não sabia, e com tudo isso, eu voltei para um hospital internada e descobri. Mas o Senhor fez novamente. Ele fez novamente. Ele fez novamente. E Ele faz quantas vezes for necessário. Porque eu e você precisamos crer neste Deus. Porque eu e você somos testemunhas. E eu digo, Ele não nos cura para que a gente possa ficar passeando por aí. Ele te cura para você servir. Ele te cura para você ser testemunha. Ele te cura para você ser usado na vida de outras pessoas. É para isso que Ele te cura. É para isso que Ele faz. Qual é o propósito de você pedir cura para o Senhor? Qual é o propósito daquilo que você está pedindo para o Senhor? Muitas vezes nós não recebemos, mas não tem propósito do que a gente está pedindo. Você está pedindo para você. Você está pedindo para te agradar. Você está pedindo para tanta coisa. Mas você não está pedindo com um propósito. É necessário ter um propósito. Quantas pessoas fizeram pedidos dentro desta igreja? Quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas eu orei, quantas pessoas Deus agiu, quantas pessoas receberam resposta e nunca mais voltaram aqui nesta igreja. Passam por mim aqui e fazem de conta que não me conhecem. E não precisam me conhecer, mas precisam conhecer o Deus que eu sirvo. Porque quem fez não fui eu, quem fez foi o Deus que eu sirvo. É o Deus que abriu porta, é o Deus que curou, é o Deus que tirou ali da UTI, é este o Deus que fez. Mas muitos estão virando a cara para este Deus. Muitos estão virando a cara e estão deixando. E estão abortando a missão. E nesta noite a palavra para nós como igreja, a palavra para nós como servos do Senhor, como famílias aqui representadas, não aborte a missão que o Senhor te deu. E declare realmente com ousadia, Jesus me curou para servir. É para isso que você é curado. Jesus te levantou para adorar a Ele. Você está de pé porque você está de pé para adorar a Ele. A palavra do Senhor diz que nós somos criados para louvor e honra e glória do seu nome. É para isso que eu e você fomos criados. Mas muitos pensam que são criados para quê? Para dar em casamento, para se dar isso, para fazer aquilo, para construir família, para construir isso, para construir aquilo. E estão tão preocupados com tantas coisas. E estão esquecendo que eu e você fomos criados para louvor e honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esta é a primeira coisa.
As demais coisas o Senhor acrescenta na minha e na sua vida. Ele tem prazer em te dar uma família. Ele tem prazer em te dar uma casa. Ele tem prazer em te dar um carro. Ele tem prazer em te dar um emprego. Ele tem prazer em te dar tudo isso. É prazer do Senhor em fazer. Mas a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E eu e você, muitas vezes, não estamos agradando ao Senhor e queremos que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. E Ele é tão misericordioso que Ele entrega. Ele é tão misericordioso que você tem coisas que você recebeu e você não merece. Você não merece. O Senhor está falando nesta noite: você recebeu e você não merece. Seja grato. Seja grato. Olhe pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Irmãos, e eu quero finalizar esta palavra. Se você tem achado outro propósito da sua cura, se você tem achado outro propósito para estar de pé, eu quero te dizer: mude a sua visão. Mude a sua visão agora mesmo. Ele quer que eu e você sejamos testemunhas. Efésios termina mostrando que a família tem um propósito espiritual. A família possui uma identidade missionária. E Deus não formou sua casa apenas para sobreviver, mas para representar o reino. E eu quero te convidar a refletir nesta noite. Cristo é o centro no seu lar? Ou será que o centro no seu lar é a televisão? O centro no seu lar é o celular? Nossa casa representa o reino de Deus? Estamos vivendo apenas em rotina? Ou nós estamos em missão? A casa tinha uma necessidade, mas também tinha a presença de Jesus. Sua casa tem uma necessidade? Tem a presença de Jesus, então tem resposta. Aquela casa estava em missão, assim como a minha casa e a sua casa também está em missão. Quando Jesus entrou, a febre caiu, a mulher se levantou e a casa foi transformada.